Não tem mais lei, então não tem mais pecado. É como se não tivesse mais lei em nosso país, não teria mais crime. O pecado de transgredir a lei não existe mais. Não pecamos mais contra Deus, porque a lei acabou. Ah, Jesus não veio abolir a lei. Segura aí. Segura aí, vamos chegar lá. E vai ser mais detalhado numa outra mensagem. Rapaz, a lei acabou. O fim da lei é Cristo, ensina o nosso apóstolo Paulo. O apóstolo dos gentios. O fim da lei é o quê? É Cristo. O fim da lei. Acabou. Se acabou a lei, não tem pecado. Por quê? 1 João 3,4. De fato, pecado é transgredir a lei. Gente, é como cometer crime. Matou alguém? Crime, Código Penal. Qual é a penalidade? Preso. Em alguns países, pena de morte. Essa é a penalidade. Essa é a condenação. Atropelou alguém, bateu o carro, estava embriagado, sem habilitação, sinal vermelho. Crime de trânsito. Qual que é a penalidade? A condenação? Multa, etc. Transgrediu a lei, era pecado contra Deus. O povo estava condenado. Os judeus, para eles que tinham lei. O fim da lei é Cristo, então não tem mais pecado. O primeiro pecado de Adão, que aí toda a humanidade estava inserido neste pecado, Jesus já resolveu na cruz, que era o pecado de Adão que separava o homem de Deus. Romanos 3,23. Nós que nascemos após a cruz, já nascemos sem pecado. O que nós cometemos aqui são as obras da carne, como diz Gálatas 5, obras da carne, que aqui mesmo vamos colher corrupção, diz Gálatas 5, obras da carne. E quem cometer essas obras da carne não herdará o reino de Deus. Eu vou explicar isso aqui, o que é este reino, que não tem nada a ver com salvação, tá? Não tem nada a ver com salvação, o reino de Deus. Salvação é uma coisa, o reino de Deus é outra. Aliás, perguntaram para o Senhor Jesus disse, o reino de Deus está entre vocês. Perguntaram isso para o Senhor Jesus. Quando chegará o reino de Deus? Ele disse, o reino de Deus está entre vocês. Ele mesmo. Mas eu vou trazer uma outra mensagem também sobre isso, mas se não quiser esperar, e não precisa esperar, vai lá, Ministério Graça e Apostolado no YouTube, coloca lá Reino, aí vocês vão ter mensagens aí pregadas pelo apóstolo Marcos Gomes, já explicando, se não quiser esperar aqui as minhas mensagens, ok? Bom, vamos aqui, então, Hebreus 10:38, como está escrito, olha, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Ok? Vamos mudar aqui o slide. A expressão ovelhas perdidas da casa de Israel refere-se aos judeus, que é sobre este versículo aqui. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Ok? Refere-se aos judeus. Jesus claramente indica aqui que o foco inicial de sua missão nos dias de sua carne era para seu próprio povo. Neste momento, Jesus de Nazaré destaca a prioridade do seu ministério em direção aos judeus e não aos gentios. No entanto, nos livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João, vemos que ele eventualmente, inclusive a mulher cananeia, também
ele ministra eventualmente aos não-judeus, indicando que seríamos completamente alcançados por Jesus Cristo, o ressuscitado, pela graça que ele revelaria ao apóstolo Paulo. Olha só, veja só, João 10, 14, 16, para comprovar a vocês que Jesus não veio, como está no título, como está aqui no título, Jesus não veio para os gentios. Mateus 10, 5, o Senhor Jesus deu as seguintes orientações aos 12, aos discípulos: não se dirijam aos gentios nem aos samaritanos. Não eram para eles pregarem aos gentios e samaritanos, não. Mas sim o apóstolo Paulo. Depois da cruz, ele veio somente, tão somente, João 1,11, o versículo que nós lemos aqui, Mateus 15, 24, não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Por isso que nós não pertencemos ao Nazareno, por isso que Jesus não veio aos gentios. E agora, neste outro versículo, João 10, 14, 16. Eu sou o bom pastor, eu reconheço, olha só, gente, sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Ou seja, as ovelhas que não são deste aprisco são gentios. As ovelhas do aprisco é o curral de ovelhas, onde ficam ali as ovelhinhas. É o curral de ovelhas. O aprisco principal do Senhor Jesus de Nazaré, para quem ele veio, são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Perdidas porque elas não encontraram o caminho da cruz. O caminho que as ovelhas perdidas da casa de Israel caminhavam, a religião tão somente. Quando Jesus veio, ele veio cumprir a lei. Era para eles já estarem avançados e entenderem: esse é o Messias que vai nos conduzir para a cruz, para uma nova aliança. Jeremias 31, 31. Chegará o dia que farei uma nova aliança. A casa de Israel e Jacó. Mas eles não entenderam isso. Nunca entenderam isso. Tanto que mataram Jesus de Nazaré. Mas a morte de Nazaré, a morte do Nazareno, também tinha propósito, tinha um objetivo para libertar a mulher do primeiro casamento, libertar a nação de Israel do primeiro casamento, baseado na lei. Por isso que o apóstolo Paulo trouxe este exemplo e o Senhor nos trouxe esta revelação. A mulher é a nação de Israel, que também é a igreja. E também a igreja. E também aqueles que querem viver da lei. Estamos liberados para ter o outro, como diz Romanos, como diz aqui o título, somos de outro. Não ao primeiro marido, Jesus de Nazaré. Por isso nós, igreja, não pertencemos ao Nazareno, nem mais Israel, nem mais os judeus, porque o primeiro marido nazareno morreu. Já está liberado para ter outro marido, assim como a lei dizia da mulher. E Paulo trouxe esse exemplo.
E tem igreja que pega esse exemplo de Paulo, que é apenas uma alegoria, um exemplo, e faz disso uma doutrina. Mas diz aqui, olha, João 10, 14, 16. Eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Nós não somos deste aprisco da vida de Jesus de Nazaré. Este aprisco, esta missão, este ministério que Jesus de Nazaré estava ministrando enquanto ele estava vivo era o aprisco de quem? Das ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque nós somos de outro aprisco, não deste aprisco. E ele disse, é necessário que eu as conduza também. E como que ele conduz as ovelhas que são do outro aprisco? Através da graça e do apostolado, como diz Romanos 1,5. Através do apóstolo Paulo. Por isso que este é o motivo de eu estar unido a Deus por esta nova aliança e o motivo de eu estar no MGA, o Ministério Graça e Apostolado. Porque não existe, por isso que eu saio da cidade de Campinas para ir até Santo André, quando quero congregar com os meus irmãos. Sabe por quê? Ainda não temos aqui em Campinas uma extensão do MGA sede de Santo André aqui em Campinas. Ainda não temos. Tem ovelhas aqui da nossa região. Tem ovelhas que congregam no MGA aqui da nossa região. Ainda não temos, ainda. Tem ministérios MGA em várias cidades, em vários estados. Mas aqui em Campinas ainda não tem. E nós saímos aqui. Tem pessoal de Hortolândia, tem pessoal aqui da região, tem pessoal de Campinas que vai lá para Santo André. Por quê? Porque no MGA é pregado a graça e o apostolado. Por isso, o Senhor Deus orientou o nosso apóstolo Marcos Gomes a colocar um simples nome, mas profético: Ministério Graça e Apostolado. Porque se prega graça e apostolado há 30 anos e não tradições, não invenções, não coisas dos homens, não religião, não confusão, não se prega a lei, prega-se a graça como ela é e como tem que ser. Assim como estou fazendo aqui, evangelista do MGA que sou. Nós somos o outro aprisco, não o aprisco de Jesus de Nazaré, que neste aprisco só tinha as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não veio, aqui ó, para as ovelhas que são do outro aprisco. Não, nós não somos de Jesus de Nazaré, somos do outro, como diz Romanos, que é a mensagem principal. Amém? Vamos aqui a outro slide, além de João 10, 14 ao 16. Vamos aqui, Mateus 25. Veja, aí eu te faço a pergunta. 25, 32 ao 33. Daqui eu vou extrair uma pergunta. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o bom pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Todas as nações serão reunidas diante dele, todas as pessoas, todas as nações. Agora eu me lembro desta igreja lá da Coreia do Sul. Uma igreja, se não é Coreia do Sul, me desculpe, tá, amados? Mas eu acho que sim. 3,5 milhões de membros.
Mas eu estava olhando o site deles hoje. Mas, rapaz, é uma salada que eles fazem. Nossa, uma salada. Nossa, mas tudo bem. Todas as nações, todas as pessoas serão reunidas diante dele. E ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Qual vai ser o seu lado? O lado direito do Senhor Jesus, como ovelha? O bode à sua esquerda? Por quê eu faço essa pergunta? Simples, por conta de João 10, 27, como está aí, olha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Amados, bode se rebela contra o seu pastor. E no caso aqui, nosso pastor Jesus Cristo, o ressuscitado. Jesus de Nazaré não veio para as ovelhas do outro aprisco. Ele disse: eu tenho também ovelhas de outro aprisco e é necessário que eu as conduza também. Somos nós gentios, que não somos israelitas, não somos judeus. Mais precisamente israelitas, não somos gentios. Qualquer pessoa que não é da nação de Israel, descendente de Israel, é judeu, aliás, é gentio, são as ovelhas do outro aprisco. Porque a nação de Israel, os judeus, os hebreus, são do primeiro aprisco, da primeira vinda de Jesus aqui nos dias da sua carne, Jesus de Nazaré. Por isso que Jesus não veio para nós gentios. Não pertencemos ao Nazareno. Somos de outro, como diz Romanos, o ressuscitado. E aí, ele vai reunir todas as nações, separar à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Tu quem é? Bode e ovelha. Há muita chacota, muita piada, como dizem, muita tiração de onda com isso. Mas é sério. Podem zoar, podem tirar onda, podem fazer chacota, o quanto for. Não ligo. Eu não ligo. Eu sei quem sou, sei o chamado que o Senhor me deu e o que eu estou fazendo. Se a semente brotar em uma alma, em uma vida, já terá valido a pena estar aqui. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Qual voz tu tem ouvido? A voz dos homens? Das tradições? Ah, mas na minha igreja centenas de anos assim. Tradição, doutrinas de homens. O apóstolo Paulo nasceu no judaísmo. Paulo, que era Saulo de Tarso, na Turquia, nasceu no judaísmo. Dentre todos da idade dele, ele mesmo disse, ele se destacava como judeu ferrenho. Aprendeu tudo o que ele aprendeu e que ele usa, inclusive, para trazer exemplos e ajudar as igrejas a entenderem a graça. Ele aprendeu tudo aos pés de Gamaliel. Aos pés de Gamaliel, um dos principais fariseus. Professor, um dos principais fariseus influentes, Gamaliel.
assim que ele encontrou a luz da graça, quando Jesus apareceu a ele, quando ele ia para prender, crentes, os do caminho, como diziam os que creram em Jesus. Ele prendia e com violência. E a violência que eu imagino, meu irmão, não era peteleco assim na orelha não, tapinha. Não, é violência, hein? Certamente quebrava os crentes no pau para prendê-los e levá-los a Jerusalém para serem julgados pelos judeus, pelos religiosos, pelos que praticavam a lei, o Antigo Testamento. E hoje gentil querendo trazer para a igreja a lei, o Antigo Testamento. Mesmo sendo quem ele era, ele largou tudo no mesmo instante. No mesmo instante. Ele disse que considerou tudo como perda. Algumas versões aí dizem que considerou tudo como esterco. Em 2010, quando eu fui concebido na graça, na verdade eu nasci na graça, no Ministério Graça e Apostolado. Esse período de gestação ao momento que eu fui concebido na graça, que foi os meus primeiros contatos com a graça, foi através de um site. Ali eu fui concebido. Ouvia Bispo Alexandre, ouvia o Ministério Crer Somente. Esse período de gestação de 9 meses, que mamãe carrega o filho na barriga 9 meses, estava sendo gerado. Eu fui concebido lá em 2010. Nasci mesmo na graça em meados de 2013, 2014, quando comecei a acompanhar o Ministério Graça e Apostolado. De lá para cá só fui buscando conhecimento, aprendendo, caindo aqui, tropeçando ali, igual criança. Criança quando nasce, engatinha, cai, bate a boca, rebenta a cara, quebra um braço, e literalmente quebrei já os 2 braços. Igual criança, cai aqui, cai ali, tá andando, pá, cai, tá andando, cai, depois começa a firmar. Aí começa a caminhar, meio cambaleando, mas caminhar. Aí daqui a pouco caminha mais firme, não é igual uma criança. Foi assim meu processo. Hoje já dou umas corridas na graça, já tô correndo. Não tô ainda literalmente voando, mas tô correndo. Por isso estou aqui, obedecendo ao chamado. Abandonei tudo. Participei do sistema religioso evangélico. Morei dentro de igreja. O apóstolo Paulo fala. Aliás, o apóstolo Paulo, antes de receber as revelações da graça, ele ainda fez coisas. Está aí. E as pessoas confundem muito. Ah, mas Paulo fez isso, Paulo fez aquilo, batizou fulano. Mas depois ele fala, ainda bem que não batizei vocês, só fulano, ciclano, beltrano. Porque ele estava no tempo da ignorância ainda. Ele abandonou. E tu? Vai continuar na lei? Ouvindo as vozes dos homens? Das tradições? E já é tradição da minha família. Então, vai estar em qual lado? Qual lado vai estar? À esquerda, onde ficarão os bodes? Ou vai estar à direita, igual ele está à direita do Pai Todo-Poderoso? Vai estar à direita do Senhor Jesus, onde ficarão as ovelhas? Por quê? Porque ele mesmo disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Se uma ovelha só, ouvindo esta mensagem, seguir a graça de Deus, e o apostolado já terá valido a pena. Já cumpriu o meu ministério. Ovelha ou bode? Segundo Coríntios 5,16, de modo que, de agora em diante,
A ninguém mais consideramos, do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. A graça de Deus é maravilhosa. A ninguém mais devemos considerar do ponto de vista humano, e é o que mais fazem, né? Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo desta forma, do ponto de vista humano, agora já não o consideramos mais assim. Por isso que não somos do Nazareno, porque nós não consideramos mais Jesus de Nazaré, mas sim o Cristo ressuscitado. Cristo Jesus, não Jesus de Nazaré. E já viram que Jesus não veio para os gentios, porque somos ovelhas de outro aprisco. Vim tão somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Na verdade, aqui tem 3 títulos, né? Tem 3 mensagens em uma. Segundo Coríntios 5,16, de modo que de agora em diante, quando? Que tempo é esse? Agora em diante. Agora, na graça, agora, depois da cruz, agora em diante. A ninguém mais nós consideramos o ponto de vista humano. É o que acontecia na lei. Olhavam para a carne do ponto de vista humano. Olha, você fez isso, você fez aquilo, você é assim, você é assado. É o que fazem hoje. Consideram as pessoas do ponto de vista humano. Porque quando nós consideramos as pessoas do ponto de vista humano, nós temos problemas. Por isso que nós cometemos pecados contra as pessoas. Este é o problema. Não mais pecado contra Deus. Porque tudo hoje é aqui no ponto de vista humano e nós que caímos nesse erro de considerar as pessoas num ponto de vista humano, o apóstolo Paulo diz, porque lá na igreja de Corinto, na ilha de Corinto, os crentes coríntios estavam fazendo isso, de modo que agora em diante, irmãos, a ninguém mais devemos considerar do ponto de vista humano, ainda que antes da cruz, tenhamos considerado Cristo desta maneira, agora já não consideramos mais assim. Vamos analisar aqui então. Vamos analisar esse texto. Veja. Agora em diante. O que significa este agora em diante? A expressão de agora em diante indica um ponto específico no tempo a partir do qual uma mudança ou uma decisão entra em vigor. Aliás, escrevi de propósito, uma mudança, uma decisão entrou em vigor. Que mudança que entrou em vigor? A lei já saiu de vigor. Agora temos a nova lei, a nova aliança. Por isso que na abertura da mensagem somos ministros de uma nova aliança. Porque é essa que entrou em vigor. A lei saiu, a antiga aliança saiu e deu lugar para a nova. Vinho novo. Vinho novo. Mas muitos aí querem colocar vinho novo em odres velhos. Vamos aqui ao texto. Nesse contexto, quando Paulo diz de agora em diante, ele está enfatizando uma ruptura com a perspectiva anterior. Amados, uma ruptura aqui, ó. Uma ruptura com a perspectiva anterior, rompendo a perspectiva anterior. Como diz o texto, de agora em diante não consideramos mais ninguém de ponto de vista humano, essa perspectiva humana. Se antes nós tínhamos considerado Jesus do ponto de vista humano, já agora em diante não fazemos mais assim. Vamos ao texto. Uma ruptura com a perspectiva anterior e introduzindo uma nova maneira de pensar ou agir a partir deste momento em diante. Essa expressão sinaliza uma transformação significativa que impactará as atitudes e abordagens, tanto agora como futuras. Então veja, uma nova maneira de pensar ou agir. Que maneira de pensar?
a maneira de pensar da graça. Por isso que o apóstolo Paulo, o Espírito Santo me trazendo aqui na memória, diz que todos temos que ter a mesma maneira de pensar. A maneira da graça, não da lei, do antigo pacto, da antiga aliança. A antiga maneira que nos relacionávamos com Deus pela aliança antiga. A lei era só um símbolo, não a imagem real das coisas, igual a sombra, só uma sombra. A nova maneira de se relacionar com Deus é a nova aliança. Então, de agora em diante, não devemos considerar nem as pessoas e nem Jesus do ponto de vista humano, Jesus de Nazaré. Vamos aqui ao texto? Vamos mudar aqui. Vamos aqui explicar a outra parte. A ninguém mais consideramos de ponto de vista humano. Neste trecho, Paulo destaca que os crentes não devem mais avaliar as pessoas com base em padrões humanos. Amados, vem cá. Padrões humanos. Jesus de Nazaré. Veja, antes, deixa eu falar. Quais padrões humanos que nós consideramos as pessoas? Os padrões bons e ruins. 5,16. A ninguém mais devemos considerar do ponto de vista humano, desses padrões humanos. Bom e ruim. E Jesus de Nazaré tinha padrão humano igual ao nosso, os padrões ruins? Não. Ele só tinha os bons padrões. Afinal de contas, Deus sem pecado, homem perfeito. E o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5,16 que se considerarmos Jesus desta forma, segundo os padrões de ponto de vista humano, e ele não tinha nenhum padrão negativo, de fato, é o Jesus de Nazaré, também nos padrões humanos, só os bons, porque ele era perfeito, que também não devemos considerá-lo mais. Por isso, nós não pertencemos ao Nazareno. Pertencemos a outro, como diz Romanos. Vamos aqui à leitura. Paulo está destacando a importância de enxergar as pessoas e, por extensão, a Cristo de uma maneira mais profunda. Opa! Cristo de uma maneira mais profunda? Como assim Cristo de uma maneira mais profunda? Temos que olhar as pessoas de ponto de vista como Deus olha. O Senhor Jesus revelou tudo ao apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, e somente a ele. Por isso que ele diz: eu, como sábio construtor, com a graça que me foi revelada, pus eu o fundamento. Cuidado como cada um edifica neste fundamento. Como o seu pastor, o seu apóstolo, o seu bispo, o presbítero, evangelista, a sua denominação está construindo esta edificação no fundamento de Paulo? Se não for, como Gálatas diz, caíram da graça. Aqueles que procuram ser justificados pela lei separaram-se de Cristo. Mas como assim ver Cristo de uma maneira mais profunda? Como diz o texto aqui, olha, vamos dar uma olhada. Vamos analisar. Ainda que antes tínhamos considerado a Cristo desta maneira, do ponto de vista humano, desta forma, agora já não o consideramos assim. Agora quando? Agora na graça. Agora na graça não mais vemos Jesus do ponto de vista humano, com os padrões humanos. E óbvio, Jesus não tinha os padrões negativos humanos. Nós temos, Jesus não. Ele só tinha o padrão bom, porque ele não tinha defeito em sua carne, perfeito. Portanto, é o Jesus de Nazaré. Não devemos mais considerar Jesus de Nazaré desse ponto de vista humano nos dias da sua carne.
e nem as pessoas, apesar dos padrões maus, tanto os bons também, não devemos considerar. Devemos ver as pessoas como Deus vê, espiritualmente. Deus, quando Ele nos olha, Ele nos vê perfeito. Por quê? Por conta da obra de Jesus na cruz.